Olá, meu nome é Mariana da Cruz Andrade, eu sou R2 de Ginecologia e Obstetrícia no Hospital das Clínicas da UFG. Vou apresentar uma aula sobre cervicites e doença inflamatória pélvica. Falando inicialmente sobre o conceito de cervicite, é a inflamação da mucosa endocervical, do epitélio colunar, do colo uterino, geralmente de causa infecciosa, que pode ser gonocócica ou não gonocócica. A maioria dos casos são assintomáticos, descobertos apenas em uma investigação diagnóstica, e esse fato de serem assintomáticos dificulta o diagnóstico, favorecendo as inúmeras complicações que podem advir do quadro, como endometrite, doença inflamatória pélvica, desfechos adversos para gestantes e recém-nascidos, aumento do risco da infecção por HIV e também do desenvolvimento de câncer de colo uterino. Sobre a etiologia, os principais agentes causadores são clamídia e gonorreia. Outros agentes possíveis são Mycoplasma hominis, Ureoplasma urealítico, infecções secundárias por bactérias anaeróbias e gram-negativas, menos comumente tricomonas vaginalis, herpes simples e citomegalovírus. Essa etiologia multifatorial das cervicites e a consideração das possíveis complicações levam a um incentivo da busca por exames complementares para o diagnóstico etiológico em mulheres que procuram assistência médica por outros motivos. Eu vou falar adiante sobre esses exames. Quanto aos fatores de risco, os principais são relacionados a comportamento sexual de risco para ISTs, incluindo sexarca precoce, uso irregular de preservativo, múltiplos parceiros, presença de novos parceiros, mulheres com menos de 25 anos sexualmente ativas, história prévia de IST, história prévia de DIPA, parceiro com outra IST diagnosticada, entre outras. Quanto às complicações, as principais complicações da cervicite por clamídia e por gonorreia, quando não tratadas, são DIPA, que eu vou falar adiante, dor pélvica crônica, infertilidade, gestação ectópica, maior risco de infecção por HIV, chega a um aumento de 4,5 vezes além da população geral não infectada, E na gestação, as principais complicações são parto pré-termo, ruptura prematura de membranas ovulares, perdas fetais, restrição de crescimento intrauterino, endometrite puerperal, conjuntivite e pneumonia do recém-nascido, lembrando que a taxa de transmissão vertical pelo parto vaginal chega até 50%, considerada de 30% a 50%. Quanto à apresentação clínica, frequentemente as pacientes são assintomáticas em 70% a 80% dos casos, e quando sintomáticas, as principais queixas são corrimento vaginal, sangramento intermenstrual, sinusorragia, dispareunia, disúria e polaciúria, lembrando que esses mesmos micro-organismos também cursam com uretrite, dor pélvica e febre. No exame físico, os principais achados são dor ou mobilização do colo uterino, exteriorização de secreção mucopurulenta no orifício cervical externo, edema cervical e sangramento ao toque da espátula ou da escovinha na coleta de Kopp, que é denominado de friabilidade cervical, Então, na presença desses achados ao exame especular e ao toque, ainda que estejam indisponíveis os exames complementares para a confirmação diagnóstica de cervicite causada por clamídia ou gonorreia, a orientação é de que essa paciente seja tratada para esses micro-organismos. Já em relação ao diagnóstico etiológico com exames complementares laboratoriais, os métodos de escolha, tanto em pacientes sintomáticas quanto assintomáticas, são os exames de biologia molecular. São aqueles que vão detectar fragmentos de material genético do micro-organismo específico. Os principais são o PCR, e captura híbrida, detecção de DNA com ampliação de sinal. Existem outros métodos, como cultura de gonococo em meio seletivo, bacterioscopia corando pelo Gram, imunofluorescência direta, métodos imunoenzimáticos, mas hoje o que é considerado, preconizado como primeira escolha, são os métodos de biologia molecular.
apesar da cultura, tem uma tabela aqui que mostra sensibilidade e especificidade, né? Apesar da cultura ter uma especificidade excelente de 100% e uma boa sensibilidade que varia de 70% a 85%, é válido lembrar que é um método que por muito tempo foi considerado como primeira escolha, só que ele é um método operador dependente, depende da habilidade, da acurácia da avaliação do técnico. E o PCR, então, hoje é considerado como primeira escolha. E válido lembrar que a pesquisa pode ser feita no material de urina. Então, isso facilita a adesão das pacientes, já que é uma forma de avaliação menos invasiva do que a coleta de material cervical. A sensibilidade é praticamente igual, na urina de 89,2%, na coleta de material cervical 89,7%. Quanto ao tratamento, o ideal é que seja sempre identificado o patógeno específico, né? Seja pesquisado por meio de exames laboratoriais complementares, mas se isso não estiver disponível, o tratamento deve ser baseado em um diagnóstico presuntivo, aquele tratamento sindrômico para os principais agentes envolvidos, que são clamídia e gonorreia. O tratamento preconizado para a gonorreia é ceftriaxone 500 mg via intramuscular em dose única, mais azitromicina 500 mg, 2 comprimidos, né, uma dose única de 1 grama, via oral. Como segunda escolha, tem a opção de ciprofloxacino 500 mg via oral em dose única e azitromicina 500 mg, 2 comprimidos, né, 1 grama em dose única. Lembrando que ciprofloxacina é contraindicado para gestantes e para menores de 18 anos, então ceftriaxone deve ser sempre a primeira escolha. E também a ciprofloxacina já é contraindicada em alguns estados brasileiros, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, devido à resistência de cepas gonocócicas presentes nesses locais. Já o tratamento da clamídia é com azitromicina 1 grama em dose única via oral, 2 comprimidos de 500. E como alternativa, doxiciclina 100 mg 2 vezes ao dia, via oral por 7 dias, lembrando que não deve ser usado na gestação. Então, ao considerar que existe a possibilidade de associação entre os dois micro-organismos, clamídia e gonorreia, com dificuldade de acesso à confirmação laboratorial específica do micro-organismo, a recomendação é que seja tratado para ambos. Em resumo, esse tratamento empírico para ambos seria azitromicina 1 grama via oral dose única, ceftriaxone 500 mg via intramuscular dose única. E é válido recordar aquele mantra, né, aquele lembrete que se aprende na infectologia, na graduação, de que uma IST leva à pesquisa das outras ISTs e todas elas levam à pesquisa do parceiro ou das parcerias, né? Então, essa paciente também deve ser rastreada para as outras ISTs, sífilis, HIV, hepatites B e C, e deve ser feita pesquisa, né, por meio de teste rápido com as parcerias com quem ela teve relação no momento anterior ao diagnóstico. E devem ser tratados, preferencialmente de forma presencial na unidade de saúde. Isso busca evitar a perpetuação do ciclo de transmissão dessas doenças. Falando agora sobre a doença inflamatória pélvica, né, abreviada como DIPA ou DIP em algumas literaturas, conceitualmente é uma síndrome clínica atribuída à ascensão de micro-organismos do trato genital inferior, espontânea ou a partir de manipulação, por exemplo, inserção de DIU, biópsia de endométrio, curetagem, que leva a um comprometimento do endométrio, a uma reação inflamatória, endometrite, e também a inflamação de estruturas anexas, de tubas uterinas e anexos uterinos, salpingite, miometrite, oforite, parametrite, pelviperitonite, de forma mais complicada. Em resumo, a DIPA é uma complicação de ISTs a partir da ascensão desses micro-organismos do trato genital inferior.
Quanto à relevância da DIP, é um problema de saúde pública mais comum em mulheres jovens com atividade sexual desprotegida. Tem como principal agente a clamídia, e é válido lembrar que a clamídia, que é o principal agente, tem um acometimento de cerca de 10,7% das mulheres entre 15 e 25 anos. Alguns estudos apontam que essa taxa pode chegar até 18%. E estima-se que 1 a cada 8 ou 1 a cada 10 pacientes com cervicite por clamídia ou gonorreia vão evoluir para DIPA. Quanto às complicações da DIPA em si, existem sequelas crônicas, né? E existem complicações imediatas. Do ponto de vista de emergência, as principais são pelvoperitonite e ruptura de abscesso tubo-ovariano, né? Que culmina em pelvoperitonite. E as sequelas a longo prazo são infertilidade por fator tubário a partir desse processo inflamatório que é gerado, aumento de risco de gestação ectópica também por alteração tubária, né? E dor pélvica crônica. E quanto à etiologia, em 85% dos casos, a DIPA é causada por micro-organismos sexualmente transmissíveis ou associada à vaginose bacteriana. Os principais são clamídia e gonorreia. E apesar do evento inicial ser desencadeado por um desses micro-organismos, a DIPA é uma doença que deve ser considerada como polimicrobiana, porque uma vez instalado esse processo, outros micro-organismos vão ter participação ativa e eles vão estar ali atuando em conjunto. No momento que for falar sobre o tratamento, isso vai ser citado, envolvendo bactérias aeróbias e anaeróbias também. E os fatores de risco, né, para a DIPA são aqueles pré-citados para a cervicite, né, comportamento sexual de risco para ISTs, e também uso de DIU em vigência de cervicite. O que os estudos mostram é que o DIU, isoladamente em pacientes que não têm diagnóstico de cervicite, não aumenta o risco de DIPA, mas a presença de DIU em vigência de cervicite aumenta o risco de 3 a 5 vezes de desenvolvimento de DIPA em comparação às pacientes que não possuem. Os principais agentes são esses, né, que eu já falei, gonorreia e clamídia, e esses outros que também estão presentes nas cervicites, né, Mycoplasma hominis, pode ter presença de Streptococcus agalacti, a Gardnerella vaginalis, causadora da vaginose bacteriana, entre outros. Quanto à fisiopatologia, o mecanismo pelo qual se desenvolve a DIP é a ascensão desses micro-organismos que estão colonizando o colo uterino para o trato genital superior, para as tubas uterinas, ovários, podendo atingir até o peritônio pélvico. Isso geralmente ocorre em um período menstrual ou pós-menstrual imediato, porque nesse período ocorre uma modificação do muco cervical que se torna menos espesso, além do colo uterino ficar mais aberto, né, favorecendo a ascensão desses germes causadores de cervicite, principalmente a clamídia, para a cavidade uterina, levando a um processo de endometrite e em meio a isso, outros germes que são colonizadores da vagina também ascendem com a ajuda desses colonizadores do colo uterino. E esses micro-organismos são instalados nas tubas uterinas, geram uma reação tecidual que leva à formação de um conteúdo purulento, e esse conteúdo pode passar através das fímbrias, contaminando o peritônio pélvico, levando a um quadro de pelviperitonite. No meio desse processo, as alças intestinais e epíplon tendem a bloquear a expansão desse processo purulento, formando o que se chama de complexo tubo-ovariano.
a fusão das fímbrias gera um aprisionamento de pus dentro das tubas, que é chamado de pio-salpinge. Isso leva a uma diminuição do nível de oxigênio e aumento gradativo da proliferação de anaeróbios naquele local, e a propagação desse conteúdo para os ovários leva ao que se chama de abscesso tubo-ovariano, que é uma complicação na própria DIPA. O abscesso tubo-ovariano pode evoluir com um processo de autoesterilização, formando uma massa multicística com conteúdo citrino estéril, e isso vai ser achado depois ou em intraoperatório ou em exames de imagem como hidrossalpinge, que é uma sequela do processo infeccioso e inflamatório que houve nas tubas. Mas ele também poderá se romper e levar a um derramamento de pus no peritônio, causando choque séptico e podendo levar inclusive a óbito. É válido lembrar que, felizmente, a DIPA não tem uma alta letalidade, porque, em geral, o tratamento é instituído antes que as complicações evoluam dessa forma. Então, a apresentação clínica se dá com principais sintomas de dor abdominal baixa ou pélvica bilateral. O paciente pode queixar, inclusive, apenas de um desconforto e não necessariamente uma dor intensa, secreção vaginal amarelada, exteriorização de muco pelo colo, febre, calafrios, anorexia, náuseas e vômitos e prolongamento da menstruação devido a essa endometrite fugaz que acontece. De diagnósticos diferenciais, é importante que seja considerado gestação ectópica, apendicite aguda, cisto ovariano roto ou torcido, infecção de trato urinário, litíase urinária, endometriose, endometrioma roto, diverticulite e síndrome do intestino irritável. O diagnóstico da DIPA é eminentemente clínico, a partir de epidemiologia, anamnese, exame físico, e os achados laboratoriais podem auxiliar nesse diagnóstico, mas em geral eles são inespecíficos. E o diagnóstico clínico da DIPA tem um valor preditivo positivo de 65% a 90% para a salpingite, comparando com o achado em laparoscopia, que seria considerado padrão ouro, mas que eu vou falar adiante, que não tem indicação diagnóstica, e sim somente terapêutica. Em resumo, o que é preconizado como diagnóstico clínico de DIP é a partir de critérios que são considerados critérios maiores, critérios menores e critérios elaborados. O diagnóstico firmado precisa necessariamente que haja presença de 3 critérios maiores mais um dos critérios menores, ou a presença isolada de um critério elaborado. Lembrando que os critérios elaborados aumentam a especificidade diagnóstica. O que são os critérios maiores, sendo que os 3 são obrigatórios? Dor no hipogástrio, dor à palpação dos anexos, bilateral inclusive, dor à mobilização do colo uterino. E dos critérios menores, dentre os quais é obrigatória a presença de no mínimo 1, temperatura axilar, febre, temperatura axilar maior que 37,5, conteúdo vaginal ou secreção endocervical anormal, massa pélvica, mais de 10 leucócitos por campo de imersão em material da endocervice, leucocitose em sangue periférico, PCR ou VHS aumentados e confirmação laboratorial de infecção cervical por gonococo, clamídia ou micoplasmas. E os critérios elaborados são evidência histopatológica de endometrite, presença de abscesso tubo-ovariano ou em fundo de saco de Douglas em estudo de imagem, laparoscopia evidenciando diagnóstico de DIP. Falando um pouco sobre a videolaparoscopia, ela tem baixo poder diagnóstico em acometimentos subclínicos das trompas ou em casos em que haja apenas endometrite isolada. Por ser um procedimento invasivo, de custo elevado, de baixa disponibilidade, com maior morbidade e de manuseio complexo,
o seu uso não é indicado na propedêutica diagnóstica de DIP, tem indicação apenas terapêutica. E tem indicação terapêutica em casos mais graves, em casos de grandes abscessos tubovarianos, abscesso de fundo de saco de Douglas ou na falta de resposta ao tratamento clínico pré-instituído. Sobre os exames complementares, deve ser solicitado hemograma, PCR, beta-HCG, EAS, pesquisa de clamídia e gonorreia se estiver disponível, rastreio de outras ISTs e ultrassom abdominal ou transvaginal deve ser solicitado no intuito de afastar os principais diagnósticos diferenciais da dor pélvica aguda. Lembrando que o principal achado ultrassonográfico na DIP é a presença de uma fina camada líquida preenchendo a trompa com ou sem líquido livre na pelve. O objetivo do tratamento é a rápida resolução dos sintomas e prevenção das sequelas pré-citadas. E o risco de complicações se reduz a 1/3 se o tratamento for iniciado até 3 dias após o aparecimento dos sintomas. Existem 3 modalidades de tratamento para DIPA, que são ambulatorial, medicamentosa, hospitalar, medicamentosa ou cirúrgica. E a escolha dessa abordagem terapêutica envolve principalmente a apresentação clínica da doença e o estado geral da paciente. O esquema terapêutico de antibiótico terapia deve cobrir os principais agentes etiológicos, gonococo, clamídia, anaeróbios. Também deve contemplar a vaginose bacteriana e as bactérias facultativas. Por conta de ser uma doença polimicrobiana, a monoterapia em antibiótico terapia não é indicada. E o tratamento ambulatorial, eu vou colocar uma tabela a seguir com os critérios, mas deve ser reservado para as pacientes com quadro clínico leve, exames que não sugiram pelvoperitonite e que estejam aptas à ingestão de medicação via oral. Uma informação importante é que as pacientes usuárias de DIU não necessitam de remoção do DIU se tiverem melhora clínica nas primeiras 48 a 72 horas após o início do antibiótico. Os critérios de tratamento hospitalar da doença inflamatória pélvica são presença de abscesso tubovariano, gravidez, ausência de resposta clínica após 72 horas do início de tratamento com antibiótico oral, ambulatorialmente, intolerância a antibióticos orais ou dificuldade de segmento ambulatorial, estado geral grave, náuseas, vômitos, febre e dificuldade de exclusão diagnóstica no momento da avaliação de uma emergência cirúrgica, como apendicite ou gravidez ectópica, necessitando reavaliações em intervalos mais curtos. Algumas observações relacionadas ao tratamento da DIP é que existe uma recomendação de que, por menor que seja a suspeita, o tratamento deve ser iniciado o quanto antes, porque isso proporciona uma melhora tanto da evolução atual quanto redução das sequelas de longo prazo. Devido à resistência emergente de cepas de gonococo ao ciprofloxacino, não é recomendado tratamento empírico para DIP com quinolonas, conforme o PCDT de 2022. E a doxiciclina, apesar de ter sido citado que nas cervicites o tratamento de primeira escolha para a clamídia é a azitromicina, na vigência de quadro clínico de DIPA, a doxiciclina foi mais estudada que a azitromicina. Então, ela é a medicação de primeira escolha para a cobertura de clamídia. Esse é o tratamento proposto. O ambulatorial tem como primeira escolha ceftriaxone, 500 mg intramuscular em dose única, mais doxiciclina, 100 mg 2 vezes ao dia, via oral por 14 dias, mais metronidazol, 500 mg 2 vezes ao dia, por 14 dias, cobrindo então gonococo, clamídia, anaeróbios. E de forma hospitalar,
A primeira opção é ceftriaxone, 1 grama venoso, né, por dia, por 14 dias, mais doxiciclina via oral 100 mg 2 vezes ao dia por 14 dias, mais metronidazol 400 mg venoso de 12 em 12 horas. E a segunda opção seria o esquema com clindamicina e gentamicina, que é bastante utilizado também, que é clindamicina 900 mg 3 vezes ao dia por 14 dias e gentamicina, que pode ser venoso ou intramuscular, de 3 a 5 mg por quilo, uma vez ao dia por 14 dias. O uso parenteral de antibiótico deve ser suspenso 24 horas após a cessação dos sintomas e o antibiótico via oral deve se estender até 14 dias. Tem que lembrar de orientar a paciente a não ingerir bebida alcoólica durante o uso, pelo efeito antabúlico causado pelo metronidazol. E é esperado que a melhora clínica das pacientes com DIPA ocorra nos 3 primeiros dias após a instituição de antibiótico terapia. A cura é baseada no desaparecimento de sinais e sintomas, então os critérios de cura também são clínicos. E se a avaliação for feita a partir de critérios bacteriológicos após 30 dias, 40% das mulheres ainda vão apresentar presença de um ou mais dos agentes bacterianos, e isso não significa que não houve cura do processo de DIPA. Os principais critérios de cura, então, são o desaparecimento da dor, melhora do leucograma e queda de PCR-VHS, além da ausência de febre por mais de 48 horas. E lembrar também de orientar pacientes sobre abstinência sexual até a cura clínica. Falando sobre o tratamento cirúrgico, né? A primeira escolha é sempre o tratamento clínico com os antibióticos pré-citados, mas na falha do tratamento clínico, presença de massa pélvica que aumenta apesar do tratamento clínico, suspeita de rotura de abscesso tubo-ovariano, hemoperitônio, na presença de abscesso em fundo de saco de Douglas, deve ser instituído o tratamento cirúrgico, que em geral é feito por videolaparoscopia. Lembrando que na literatura, de forma geral, a proporção que é considerada é que existe uma melhora clínica com antibiótico terapia correta em 70% a 80% dos casos. O ideal é o tratamento por vídeo, né? A laparotomia é reservada a casos de emergência que cursam com instabilidade hemodinâmica, como, por exemplo, a rotura de um abscesso tubo-ovariano. E o objetivo, de forma geral, do tratamento cirúrgico é a drenagem dos abscessos, lavagem exaustiva da cavidade com soro fisiológico para diminuição daquela colonização polimicrobiana ali presente, e coleta do material purulento para cultura e antibiograma. E é válido lembrar que o processo cirúrgico deve ser o mais conservador possível. Em relação à DIPA, assim como nas cervicites, né, as parcerias sexuais dos 2 meses anteriores ao diagnóstico, mesmo estando assintomáticas, devem ser tratadas empiricamente para gonorreia e clamídia, com aquele tratamento já citado de ceftriaxone e azitromicina, ambos em dose única. Falando agora sobre um artigo científico correlacionado ao tema, o artigo escolhido foi publicado em 2021 no Journal of Gynecology, Obstetrics and Human Reproduction. Tem o título de O efeito da presença de dispositivo intrauterino e outros fatores no sucesso de tratamento medicamentoso do abscesso tubo-ovariano. Alguns dados importantes, né, que o artigo traz na introdução é que o abscesso tubo-ovariano está presente em 15 a 30% dos casos de DIPA e que 25 a 30% dos casos de DIPA, conforme a literatura apresentada pelo artigo, demandam tratamento cirúrgico. O objetivo do artigo foi identificar os fatores de risco epidemiológicos e clínicos associados à falha
ao tratamento medicamentoso em pacientes com abscesso tubo-ovariano e avaliar se existia relação entre a presença de DIU, o tempo de uso do DIU e o sucesso ou falha do tratamento medicamentoso. Os métodos, né? Foi uma revisão retrospectiva de prontuários médicos, foi um estudo realizado na Turquia, em que, no intervalo de tempo analisado, que foi de 8 anos, houveram 165 admissões por DIPA em vigência de abscesso tubo-ovariano no hospital em que foi realizado, e dessas, 124 pacientes estavam aptas conforme os critérios de inclusão do estudo. Dentre essas 124, 37 foram consideradas com grupo de sucesso para tratamento medicamentoso, que equivale a 29,8%, e 87 delas tiveram indicação de tratamento cirúrgico, 70,2%. A presença de abscesso tubo-ovariano e de DIU foi confirmada em todas as pacientes ultrassonograficamente. Então, para todas, o tratamento de antibiótico parenteral foi iniciado como primeiro passo, né? O que eles usavam era o esquema de clindamicina e gentamicina. E as pacientes que não melhoraram com esse tratamento foram submetidas à cirurgia e foram registradas como grupo de falha, e as que se recuperaram foram definidas como grupo de sucesso medicamentoso. O que foi encontrado, né, na análise das variáveis de forma independente foi que, dentre as variáveis analisadas, as que tiveram relevância estatística como preditoras de sucesso ao tratamento medicamentoso em vigência de abscesso tubo-ovariano foram multiparidade, tamanho, diâmetro, né, do abscesso tubo-ovariano e tempo de duração do uso do DIU. Então, o que foi encontrado é que abscessos tubo-ovarianos com diâmetro maior que 4,5 centímetros tinham, isso era um preditor de falha terapêutica ao tratamento medicamentoso, assim como multiparidade e assim como uso de dispositivo intrauterino por um período maior que 5 anos e meio. O que esse estudo especificamente encontrou foi que o uso do DIU isoladamente, analisado apenas o fator uso de DIU, não atuava como preditor de falha ao tratamento medicamentoso nos casos de abscesso tubo-ovariano, mas sim o tempo de permanência por mais 5 anos e meio. O que eles colocam como limitação é que o número de pacientes avaliadas foi um número pequeno, né? O que talvez não seja suficiente para estender isso como algo com relevância. Mas eles também citam que foi o primeiro estudo em que isso foi avaliado, o tempo de uso, o uso prolongado de DIU como preditor de falha terapêutica nesses casos. Então foi isso, né, que eu falei, tá aqui as conclusões, que esses foram os fatores de risco independente para a taxa de falha ao tratamento medicamentoso da DIPA. E foi isso, essas foram as referências utilizadas, o PCDT do Ministério da Saúde de 2022, o documento da Febrasgo de Servicites, documentos da Febrasgo de DIPA, o manual de ginecologia do Hospital das Clínicas da UFG de 2021 e o artigo citado. Muito obrigada.